Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Árvore do Futuro. Hoje a gente está aqui com o professor Adriano Janturco. Ele é coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC de Belo Horizonte. E, professor, pode ficar à vontade para dar um oi para a nossa audiência. Olá, obrigado pelo interesse a todos por estar aqui escutando este tema tão importante. De nada, a gente vai falar sobre o meio ambiente com ele, né, naturalmente. Ele é também um dos professores do nosso curso Ambientalismo para Otimistas. E, bom, se você não está matriculado no curso, né, agora você vai ter a chance de aprender um pouco mais sobre o meio ambiente com o professor, já que ele está aqui no nosso podcast. Professor, para a gente começar falando sobre isso, eu gostaria de saber a sua visão, né, no sentido global, sobre em que pé a gente está hoje em relação à natureza, se a gente está melhorando, se a gente está retrocedendo. Como que o senhor enxerga essa questão? Então, primeiro eu sempre começo com a premissa porque acredito que seja importante o seguinte, está ficando sempre mais difícil falar destes temas, porque as pessoas basicamente não levam de forma racional, mas levam de forma emotiva. A sensibilidade sobre este tema está aumentando. A mesma OMS já reconheceu como doença a ecoansiedade, a ansiedade ligada às questões ambientais, climáticas, etc. Isso é fruto de alarmismo, terrorismo psicológico, lavagem cerebral desde criança destas gerações mais jovens. Algumas pesquisas mostram que em países ricos, por exemplo, como na Inglaterra, o número de crianças que está tendo pesadelos sobre questões ambientais está aumentando de forma exponencial. Então, mas mesmo assim, nós temos o ver profissional, mesmo se isso desagrada as pessoas mais emotivas e menos racionais, de tentar exatamente tratar a forma de abrir o debate, né? Então, para responder a sua pergunta, acredito que a situação do meio ambiente não esteja totalmente toda ruim. Existem várias questões que realmente estão piorando, vários fatores, variáveis que pioram, mas também existem muitas outras variáveis que, na verdade, estão melhorando. Isso não significa menosprezar os problemas, isso significa ter uma abordagem objetiva, real, racional e não alarmista, né? Então, tem muitos fatores e muitas variáveis que estão aumentando. Na verdade, o desmatamento no mundo não está diminuindo, incêndios no mundo não está diminuindo. Isso não significa que não haja países na contramão, mas ao nível global agregado, estes dados estão melhorando. A questão dos recursos naturais também no agregado está melhorando. Não obstante sejam décadas e décadas de alarmismo, que os recursos naturais vão acabar, o petróleo vai acabar, a água vai acabar, a água potável, etc. Tal. Na verdade, nada disso está acontecendo, muito pelo contrário. Questão de furacões, incêndios, por exemplo, não é verdade que estão piorando, estão aumentando. O que está acontecendo é algo diferente. O impacto econômico destes fenômenos está aumentando. Por quê? Por um simples motivo. Porque como estamos ficando mais ricos, temos mais coisas, mais bens, então um furacão, um enchente, um incêndio destrói um prédio, uma casa, um bem de um valor maior hoje em comparação a 30, 50 anos atrás. Mas em termos globais, o número disso está diminuindo, na verdade. O número de mortos, de pessoas mortas por causa de fenômenos naturais, também está diminuindo, como é inclusive óbvio que seja, né? Porque na medida na qual ficamos mais ricos, conseguimos nos tornar mais independentes da natureza, menos expostos aos riscos da natureza, né? Hoje está tendo um fenômeno que é o fenômeno chamado da desmaterialização, ou seja, utilizamos menos recursos materiais tangíveis para fazer mais coisas. Então, per capita, a quantidade de N recursos naturais o uso desses recursos naturais está diminuindo, especialmente nos países ricos. O exemplo banal que posso dar, mas é o mais intuitivo, pense um smartphone hoje em dia que substitui
N outros aparelhos. Então, basicamente, sim, claro que tem impacto, tem plástico, uma série de produtos envolvidos na produção disso, mas ele substitui N outros produtos. Então, na verdade, o mundo está se desmaterializando. Tudo fica na nuvem, precisamos de menos matéria-prima mesmo, produtos tangíveis, etc. Então, algumas coisas estão melhorando. Vários autores mostram isso, obviamente isso não é da minha cabeça. Bate debate verdistas que as pessoas descobrem. Desde a sua aula, né, no nosso curso, eu fiquei pensando sobre o que o senhor falou sobre a desmaterialização, né? E aí eu fiquei imaginando por que a gente não aprende sobre isso na escola? A gente aprende sobre obsolescência programada, que é, eles vão. Então, o mercado programa substituir os produtos, e aí depois isso vai gerar muito lixo, e são várias problematizações, mas a gente não aprende, né, sobre os bens que também estão surgindo, não só para nós, como também para a natureza, né? Como o senhor falou, a gente tem várias coisas que a gente precisa no único objeto, né, no smartphone, que era algo que antes a gente precisaria de vários, né? A gente precisaria de telefone, de uma máquina de escrever, de uma agenda, né? Vários recursos estão sendo poupados e a gente também precisa abrir os olhos para isso, né? Pois é, rádio, câmera, hoje já tem filmes gravados, outro dia assisti tudo pelo smartphone. Bom, exatamente, assim, eu acredito que seja por uma série de motivos. Por que não se estuda? Por uma série de motivos. Neste caso, não só no Brasil, sobre as questões ambientais, acredito que seja bastante mundial. Talvez aqui possa ser um pouco mais acentuado que outros, mas não sei se é o mais acentuado. Aqui acredito que isso vem e repousa, já encontra um terreno fértil, porque o Brasil já tem uma tendência a dar essa importância à Amazônia, às questões ambientais, verde, etc. Então já tinha uma lavagem cerebral até precedente. Hoje em dia isso se tornou mais forte, então essas últimas gerações sofrem isso, coitadas, desde crianças mesmo, e é um monólogo, um monopólio total das virtudes, é um discurso único, no sentido único, não há visões diferentes, eu acredito por uma série de motivos. Um porque é uma doutrinação mesmo, política, não há nada de técnico, de científico, ou seja, porque a ciência é debate, né? Não que não haja nada de científico nessas teorias, diferente, mas o motivo pelo qual é porque é uma questão política, né? Senão não teria uma visão só. E até questões mais psicológicas, lógicas mesmo. O ser humano tende, é o gene pessimista, né? O que Dawkins tende, por um lado, justamente, a ficar com muito, a dar muita atenção e importância às variáveis negativas, coisas que estão piorando. Do ponto de vista concreto, isso faz todo sentido. Porque para você agir, é melhor você focar nas coisas negativas e então, e as coisas positivas você pode, simplificando, desconsiderar porque está tudo bem, né? E aí faz sentido, porque isso aumenta a sua chance de sobrevivência. O problema acontece quando as pessoas extrapolam este tipo de visão, que é útil para o comportamento concreto, micro, etc., para algum tipo de análise macro, né? Que não é competência de todas as pessoas, nem todo mundo sabe fazer. Então, é isso. Basicamente, é aquela coisa. O que vende mais? Um jornal cuja capa é, olha, o meio ambiente está meio piorando, meio melhorando, ou um jornal que fala, o meio ambiente está acabando, o petróleo está acabando, a água está acabando. Mas as pessoas vão comprar este segundo jornal. Porque faz sentido, porque ele precisa saber se as coisas estão piorando para se precaver de algum problema, etc. Repito, o problema é que a análise macroagregada nem sempre é ajudada por esse tipo de perspectiva. Né? E outro tema também que a gente aprendeu no curso, né, lá na sua aula, foi sobre a importância da renda, né, do país para que a preservação ambiental aconteça. Pode contar para a gente um pouco mais sobre isso? Sim, existem algumas teorias, visões. Basicamente, se fala especialmente da curva de Kuznets ambiental, né? Kuznets é um economista sueco que mostra como
tem uma curva que é uma distribuição normal, uma curva gaussiana, uma curva de Gauss. Ele mostra como nos primeiros estágios de desenvolvimento de um país se utiliza mais recursos. E a partir de mas isso não aumenta exponencialmente, como o nosso viés psicológico pode pensar. Mas depois de um certo ponto começa a utilizar menos recursos, a cair, exatamente pelo mesmo princípio de mercado, ou seja, fazer mais com menos, ser mais eficiente. Então, nos primeiros estágios de desenvolvimento econômico se usa mais recursos e depois se usa menos recursos. Então, foi extrapolada, aplicada esta curva de Kuznets também às questões ambientais, a curva de Kuznets ambiental. E a ideia é esta, que é, superado alguns níveis de desenvolvimento econômico de renda, na verdade o impacto possa até diminuir. E, bom, está tendo alguns dados que parece que estão indo nessa direção. Como citei, por exemplo, o caso da desmaterialização, né? Ou, por exemplo, sempre mais hoje, alguns países ricos, a um nível per capita, estão, na verdade, poluindo menos. Ou, por exemplo, se usa menos áreas de pastagem para produzir a mesma quantidade de carne, na verdade, até mais quantidade de carne. Se usa menos cabeças de gado para produzir uma quantidade maior de carne. Se usa menos área para a agricultura, conseguindo produzir mais produtos agrícolas. Então, na verdade, se produz mais com menos. Qual o legal de tudo isso? Que isso qual a ideia, né, por trás? Que isso é meio natural. Repito, não precisa ser obrigatório, não precisa forçar, porque as mesmas empresas, as mesmas pessoas querem fazer o quê? Fazer mais com menos. Essa é uma tendência natural do ser humano e do mercado. E, inclusive, além do ponto de vista factual, material, outra questão qual é? Que até do ponto de vista ético, as pessoas podem se permitir o luxo de dar importância a questões éticas e imateriais, como a questão ambiental, etc., depois que passar nos primeiros estágios de desenvolvimento, ou seja, quando são mais ricos. Porque se você for pobre, não é que você não entende a importância do meio ambiente, claro que entende, mas, sabe, se você está numa situação na qual tem que escolher entre desmatar e comer, e não desmatar e não comer, todo mundo vai escolher desmatar e comer. Não é razoável esperar um comportamento diferente, nem pedir. É uma situação de sobrevivência. Então, na medida na qual, ao contrário, na medida na qual você fica mais rico e fazer o sacrifício de não desmatar não gera um custo tão grande para você, aí você pode se permitir o luxo de focar nisso. Então, assim, só para adicionar uma coisa, qual seria a ideia? Qual seria uma das implicações? Uma das implicações seria que, em parte, já é uma tendência normal, pode acontecer isso tranquilamente, não precisa ser tão obrigatório. E a segunda questão, ao nível internacional, que é muito importante, é que não precisaria forçar os países pobres a fazer algumas práticas, proibir algumas atividades, etc. Mas, pelo contrário, deveria deixar eles se desenvolver para depois, porque depois, naturalmente, eles entrarão num ciclo deste tipo. Aqui no Árvore do Futuro, né, a gente está sempre procurando histórias de como o mercado, na verdade, como a sociedade humana, né, acabou desenvolvendo soluções que também serviram para o meio ambiente. E uma coisa que eu achei interessante é que quando a gente estava estudando, por exemplo, sobre o plástico, né, aí eu vi que o plástico ele ajudou, por exemplo, a preservar os elefantes por causa do marfim, que foi substituído pelo plástico em muitos aspectos, né, vários outros exemplos também. E como o senhor falou antes, a gente não tem muito hoje uma discussão sadia, né? As pessoas não estão tão abertas a discutirem isso seriamente, né? Eu tava lendo Factfulness, né? Que foi também uma indicação sua na aula. E aí eu estava lendo, por exemplo, que até os desastres naturais, né? Na verdade, as mortes por desastres naturais, elas estão caindo, né? E eu cresci, por exemplo, num meio em que a gente tem um senso comum de que as pessoas morrem por desastres naturais por causa do desmatamento, né? Porque o desenvolvimento tecnológico e econômico está causando isso, as pessoas estão morrendo, né? A natureza está se vingando, sendo que, na verdade, é o desenvolvimento econômico e tecnológico que impede que as pessoas morram em desastres naturais, né? Então, são muitas questões que vão contra
o senso que a gente costuma ter, né? Eu entendo que talvez hoje em dia o senso comum possa ser este. Eu, felizmente ou infelizmente, pertenço a outro planeta, talvez. Porque para mim nunca foi senso comum isso. Sou um pouco mais velho, venho de outro lugar, então... E também para mim não faz o menor sentido. Para mim faz muito mais sentido o contrário. Ou seja, de novo, é muito mais... me parece muito óbvio, muito lógico, né? Que na medida na qual alguém fica rico e consegue ir embora das palafitas da Índia, das Filipinas, e exposto aos monções e ir para um centro urbano, ele é mesmo exposto à natureza, então ele vai ter menos risco de morte por desastre natural. Então a urbanização, por exemplo, é tudo de bom nesse sentido, né? Ao contrário do que os ambientalistas radicais podem pensar. Então, infelizmente, exatamente esse é o problema, que hoje se criou esta ideia, podemos dizer assim, generalizando meio senso comum, espalhado, sem ter um debate, ou seja, não há diferentes pontos de vista, pelo menos na mídia e nas escolas, né? Então, enquanto na ciência existem visões diferentes, na mídia e nas escolas isso não se reflete, você não escuta sempre só um discurso único. E aí, obviamente, as pessoas acabam aderindo, não porque concordam, porque é a única coisa que ouviram, né? E as pessoas aderem por força de inércia, as pessoas não procuram, não têm independência intelectual para pensar com a própria cabeça, a maioria das pessoas, né, também não tem essa preocupação, justamente as pessoas pensam na própria vida concreta, etc. Então, se gera e talvez é peculiar, porque talvez a questão ambiental é uma das questões onde hoje menos há debate, menos há visões diferentes na escola e na mídia. Parece que seja um fato, né? Isso, repito, não significa que nada esteja piorando, que não tenha problemas, tá? Como o senhor falou, né? As pessoas, geralmente elas não têm acesso a essas outras visões. E também eu já reparei que quando elas têm acesso no primeiro contato, há um estranhamento muito grande, né? Por exemplo, a gente vê aqui no Brasil, né? A gente ouve muito falar mal das sacolas plásticas, né? Com razão, tem a questão do lixo e tudo mais, mas sempre apresentam para a gente como solução a sacola de papel. E aí lá no Harvard a gente fez um comparativo, quer dizer, a gente trouxe resultados de comparativos que os cientistas fizeram, né? E aí um estudo escocês, ele mostrava que o plástico, ele é melhor do que a sacola de papel em 7 de 8 indicativos ambientais. E aí muita gente apareceu para dizer que a gente estava defendendo a indústria plástica, que a gente tinha intenções ruins, que era fake news, sabe? Sempre parece que as pessoas ficam muito chocadas quando elas conhecem uma informação nova, sabe? Então, vamos lá. Concordo plenamente. Eu diria o seguinte: primeiro, nada contra, mas eu não gosto da expressão as pessoas não têm acesso. As pessoas não procuram, que é diferente, porque as informações estão lá. As informações nunca foram tão disponíveis quanto agora. Então é muito mais fácil agora que na minha época, sem internet, basicamente. As pessoas não procuram, porque as pessoas não têm. Então, o motivo não é não ter acesso. Acesso tem, é só querer. O que acontece é que as pessoas não têm, como dizer, não querem pensar com a própria cabeça. As pessoas convergem e querem aderir à massa. É isso. Tem um custo, né? Pensar com a própria cabeça, procurar e ser diferente dos demais. Esse é o ponto, ok? Então, segunda questão. Sim, aí quando as pessoas recebem essas informações, como o ótimo trabalho que vocês fazem, as pessoas recusam imediatamente, né? Recusam aquela informação. Isso é normal, é um viés neurológico que nós temos, se chama confirmation bias. As pessoas têm ideias preconcebidas na cabeça. E quando escutam algo diferente, que vai contra as próprias convicções, o cérebro mesmo é como se emite um sinal e recusa aquilo. Não, porque aquilo vai contra as minhas ideias. E as pessoas têm, isso todos nós, tá? Até eu sou sujeito a isso, todos nós. As pessoas têm uma percepção como se as ideias fossem suas ideias, sua propriedade, como se alguém estivesse tirando um braço, uma orelha, um olho. Entendeu?
Então, é uma visão de jogo de soma zero. Se eu perco algo ao mudar de opinião, enquanto, na verdade, é o contrário. Você está crescendo, você está melhorando. Ninguém está tirando uma sua opinião, você está perdendo algo. Exatamente o contrário. Então, e uma terceira coisa sobre o que você falou, a questão da sacola plástica. Plástico não é só no Brasil, no mundo inteiro tem essa convicção. Não é só sobre sacola plástico, é sobre uma série de coisas, por exemplo, painéis fotovoltaicos é a mesma coisa, uso de bicicleta em lugar de carro é a mesma coisa, e tudo isso, carro elétrico em lugar de carro normal, tudo mesmo, e tudo isso é comprovadamente ineficiente mesmo do ponto de vista ambiental, todas essas coisas que eu acabei de citar. Porque quando, na verdade, você leva em consideração o ciclo de vida completo, na verdade, essas coisas são mais poluentes, né? E especialmente para o uso de massa, para a produção em massa de quilowattagem energética, etc. E o ultimíssima coisa, porque você falou, as pessoas falam que vocês querem defender a indústria, etc. Aí já é outra questão, que é um problema mental grave, né, das pessoas, que é não responder no mérito. Eles não vão lá e tentam refutar no mérito se o que vocês falaram é verdade ou não, mas pressupor uma intenção ruim, né, do autor daquela frase, daquele conceito lá, algo evidentemente impossível, né, porque ele não tem como saber quais são suas intenções. Mas isso é muito... qual é o joguinho aqui? Dessa forma, ele não precisa estudar e responder no mérito. Ele delegitimando as intenções e só jogando aos ventos, assim, que a sua intenção é negativa, ele se sentiu bem e se sente justificado para não ter que pesquisar se aquilo é verdade ou não. Então, cumpre uma função psicológica perfeita na cabeça dele, e aí ele pode dormir tranquilo, senão ficaria com a dúvida, nossa, será que é verdade ou não? Então, delegitimar o adversário, e essa coisa das intenções é, de novo, o que uma tendência emotiva das pessoas, que em parte sempre existiu, hoje é mais acentuada, e essa tendência a fazer isso é incentivada por algumas vertentes científicas, ideológicas específicas. Por exemplo, construtivismo, neoconstrutivismo, marxismo, neomarxismo, teoria crítica, escola de Frankfurt, etc. O joguinho é exatamente este, falar de supostas intenções. Então, assim, os meus, do meu lado, têm intenções positivas. Os outros, do outro lado, têm intenções negativas. Isso basta. Isso basta. Só ter intenções positivas leva, evidentemente, ao bem. E como as pessoas podem saber quais são as intenções dos outros, não é explicado. Porque o cara não tem nenhum treinamento psicológico, psiquiátrico, etc., mas ele consegue ler na sua mente. Isso é verdade. E ainda nesse tema, né, tem uma questão que acaba sendo polêmica também, que é a tragédia dos comuns, né? Também foi um tema que o senhor abordou na sua aula, aqui no nosso curso do Árvore. Pode falar um pouco para os nossos ouvintes o que seria, como que isso acontece, citar exemplos também? Sim, na verdade, tem nada de polêmico. Inclusive, não é uma minha opinião, é uma teoria muito mainstream, na verdade, muito consensual, estabelecida. Se estuda nos manuais dos primeiros anos de qualquer universidade. Bom, a tragédia dos comuns, qual é a ideia? Que é recursos, bens naturais, como lagos, rios, riachos, etc. E aí, flora e fauna, né? Florestas, animais, caça, pesca, peixes, presas, etc. Quando não são de ninguém, e quando são de todo mundo, são propriedade em comum, por isso fala de bens comuns, ou seja, não é uma propriedade privada, mas é uma propriedade em comum. O que acontece? Se é de todo mundo, acaba sendo de ninguém, ou seja, eu tenho incentivo a usar, a caçar, a pescar, a sobreusar, a sobreconsumir, antes que os outros façam e acabem com aquele lago, com os peixes, com a caça, etc. E você também tem o mesmo incentivo. Porque antes que eu acabe com aquele lago, pesca, peixe, etc., você também tem o incentivo a sobreusar, sobreconsumir. Isso é multiplicado por todo mundo tem o incentivo a sobreusar antes que os outros, porque mesmo se eu não fizer, alguém vai fazer, então, resultado final,
um sobre-uso, sobre o consumo daquele bem, e vai acabar o lago, o rio, a pesca, os peixes, a caça, os animais, a flora e a fauna. Esta é a ideia. Por isso se fala de tragédia dos comuns. Qual a solução apontada pela mesma teoria mainstream? Nada de extremista. Qual a solução? Estabelecer títulos de propriedades bem estabelecidos. Só isso resolveria. Ou seja, você coloca a propriedade, no momento no qual um lago, um rio, uma floresta é minha ou é sua, etc., eu tenho o incentivo, claro, sim, a explorar economicamente, mas também a não acabar com aquilo, porque agora é meu, então eu quero explorar aquilo no longo prazo, eu quero continuar a explorar aquilo. Então eu acabo tendo agora o incentivo a explorar, mas também o incentivo a preservar aquilo. Logo, o que vai acontecer, e provado por vários casos, então há N casos no mundo. Eu cito sempre, conto o caso dos rinocerontes brancos na África. É uma espécie de rinocerontes que estava se extinguindo, os caçadores caçavam para pegar o chifre e vender, porque supostamente, aí é ridículo, mas tudo bem, tem crenças ridículas no mundo, então algumas pessoas acham que teria propriedades milagrosas. Bom, e então caçavam os rinocerontes, matavam, tiravam o chifre para vender no mercado informal, etc. Aí o Estado o que pensou fazer? O que sempre tenta fazer, ou seja, proibir, sancionar, regulamentar, multar. Qual é o resultado disso? Óbvio, algo lógico, algo que todo mundo pode compreender, talvez exceto um burocrata, que é o contrário que acontece, aumentando a pena, a sanção, etc. Menos pessoas estão dispostas a fazer agora. Quem é disposto a fazer é só exatamente os piores, os mais criminosos mesmo. Eles vão arriscar mais anos de cadeia. Logo, na verdade, continua tendo demanda. Logo, na verdade, o que acontece? O preço do chifre no mercado informal só sobe e subiu. Então, o que incentiva, por sua vez, ainda mais a caçar o rinoceronte. Então, o resultado, depois dessas medidas, os rinocerontes continuavam diminuindo, entrando em risco de extinção. A um belo ponto, vou resumir, resolveram mudar de abordagem e fazer o seguinte: então, ok, vamos estabelecer títulos de propriedade, não em cima do rinoceronte, que não tem como, mas na terra, no terreno. Né? Então, cada um é dono de um lote, lá de um terreno, etc. Tal. Quando passam os rinocerontes, eles podem caçar e tudo. Mas aí, uma vez que eu posso, tenho título de propriedade, de novo, eu tenho incentivo a explorar economicamente, mas não a acabar com os rinocerontes. Logo, os mesmos caçadores acabam preservando, na verdade, os rinocerontes para poder explorar no longo prazo. E, resultado concreto, a população de rinoceronte voltou a aumentar. Isso, para mim, é muito simples, muito lógico. Né? Mas, e repito, é consensual na literatura, tá? Inclusive, existem trabalhos mais pioneiros, ainda mais, que mostram como isso não precisa nem ser feito necessariamente por um Estado, que vai de cima para baixo e impõe, entre aspas, este sistema de mercado, mas como deixando as pessoas livres. De novo, não sou eu, Elinor Ostrom, prêmio Nobel pela economia, mostrou isso com o livro The Commons, como as pessoas deixadas livres são capazes de criar arranjos institucionais, acordos formais e informais, de vários tipos que resolvem este problema, de baixo para cima e não de cima para baixo. Uhum. Com certeza. Eu já tinha lido também sobre ela, sobre isso, né? Eu falo polêmico, assim, no sentido das pessoas que têm essa ideia contrária, né? De que tem que ser o Estado, de que a gente tem que decrescer a economia, né? Inclusive, eu estava vendo a teoria do decrescimento econômico, né? Que é defendida principalmente por André Gorz e Sérgio Latouche, né? Que antes eu não sabia que ela tinha esse nome, mas aqui no Brasil, nas escolas, isso acaba sendo até o senso comum, de que a gente tem que frear o crescimento econômico, de que o meio ambiente tem que ficar na mão do Estado, né, para que ele seja preservado, e quando a gente vê é o contrário, né? Esta era a teoria predominante até
alguns anos atrás, talvez até os anos 90, a ideia é que inevitavelmente a economia, o capitalismo, o mercado levava a mais poluição, mais impacto, etc., e que aí a solução era inevitavelmente fazer um compromisso. Chegou Sérgio Latouche com o decrescimento feliz e depois, na verdade, nas últimas décadas, os ambientalistas radicais mudaram essa teoria, porque evidentemente viram que não pega, não cola, né? Porque assim, só em um país rico, não por acaso Latouche é francês, não é? Só em um país rico isso pode colar, que você é já rico, agora vai falar isso na Índia, né? Olha, você tem que ficar ainda mais pobre para você ter menos impacto ambiental. Aí é surreal que isso tenha algum, assim, que isso pegue no Brasil, né? Um país pobre, de renda média, se as pessoas acreditam nisso, acabam sendo masoquistas, mas tudo bem. Depois, os ambientalistas radicais mudaram de teoria nas últimas décadas, e aí veio a teoria do crescimento, do desenvolvimento sustentável. Hoje, a palavra sustentável, todo mundo ouviu milhões de vezes, mudou totalmente de sentido. Na minha época, sustentável era sustentável do ponto de vista econômico, ou seja, que fosse lucrativo, que se sustentasse economicamente um negócio. Hoje, sustentável, você escuta sustentável, todo mundo pensa verde, ambiente, meio ambiente, algo assim. Então, de lá se fala, ok, da eco-verde. A ideia é que, na verdade, se você migrar da economia, da indústria tradicional para uma economia verde, você está criando empregos, você cria PIB, você cria, gera lucro, gera riqueza, etc. E é uma teoria nova das últimas décadas, que pega muito mais, evidentemente, tem mais adeptos. Uhum. E também é uma teoria que acabou se tornando, digamos assim, até à vontade das pessoas, né? Acabou que também teve um efeito no mercado, né, de negócios que visam ser ecologicamente corretos, digamos assim, e acaba que o próprio capitalismo acabou se tornando realmente um espaço, né, para que isso acontecesse, porque tem um segmento de mercado que, inclusive, prefere esse tipo de produto, né? Uhum. E isso é sensacional, isso é super positivo, na verdade, né? Porque exatamente, o mesmo capitalismo permite isso, que é, quem quiser pode visar isso, tanto como consumidor quanto como empresa. E há espaço para isso. E, de novo, na medida na qual nos tornamos mais ricos, podemos nos permitir o luxo de fazer isso. Pense, então, nos produtos orgânicos. Lindo, mas custa mais. Então, o preço é maior. Por quê? Porque tem custos maiores. Porque, basicamente, não tem economia de escala, para resumir, né? E não é economicamente eficiente. Agora, se ótimo, nada contra. Isso é factível, mas um sistema mais rico, mais livre. Então, exatamente isso. E como se, né? Há também uma questão assim, como se, na verdade, sistemas econômicos diferentes fossem melhores do ponto de vista ambiental. Hoje, talvez menos, mas até algumas décadas atrás, tinha também o mito da União Soviética que respeitava mais o meio ambiente, né? Quando é exatamente o contrário. Não teve, hoje talvez a China, não teve regimes, sistemas mais poluidores, na verdade, que aquele, né? Inclusive, tinha até um desenho animado se não era, agora não sei se era Capitão Planeta, mas aquele você não deve conhecer, não sei, se conhece, talvez conheça só por ter estudado, não sei. E tinha um personagem exatamente da União Soviética, e a União Soviética era retratada como um país verde, cheio de florestas intactas, lindas, enquanto os Estados Unidos era um cara da suburbano que vivia na periferia, no gueto, cheio de violência, etc., um sistema totalmente fracassado, né? E também com indústrias, aquela imagem do chaminé, com fumaça, etc. Então, é ridículo, né? Mas é isso. Eu não tinha visto, não, mas depois eu vou procurar. É Capitão Planeta o nome? Tem um Capitão Planeta, acho que é este mesmo, Uhum. porque tem mais de um. Tem um filme, isso me lembrou um filme que eu vi na escola e a ideia Isso, era Capitão Planeta. Obrigada, eu vou procurar depois. Tem um filme que eu vi na escola que a ideia era essa de chocar a gente para os males do capitalismo. Eu não sei se era a intenção do filme, eu não cheguei a pesquisar,
mas a intenção de ver o filme era essa, né, que passaram pra gente, que é aquele Wall-E, já viu esse? Que é um robozinho, que ele fica na Ah, Terra sim. cheia de lixo, e aí é como se aquele fosse o futuro do planeta, né? A Terra lotada de lixo, os humanos morando no espaço, porque não tem mais espaço para a gente, só tem espaço para o lixo, todo mundo obeso, porque o capitalismo acabou deixando as pessoas preguiçosas, digamos assim, né? Parece assim uma coisa muito apocalíptica, né? Até mais do que isso, eu diria. É por isso, é o alarmismo, é o alarmismo. Repito, atenção, que não falar contra o alarmismo e o radicalismo ambiental não significa negar os problemas ambientais, significa abordar a coisa racionalmente, né? É, a via moderada é esta. A via moderada não é o alarmismo, não é o radicalismo, não é o ambientalismo radical. O contrário do radicalismo e do alarmismo seria falar que está tudo ótimo, que só tem coisas positivas. Não é isso que estamos falando. Estamos focando talvez mais nas coisas positivas em contrapartida, para mostrar, para balancear. Né? Mas ninguém fala isso, que tudo está melhorando, tudo está ótimo, etc. E, pois é, o Wall-E não só está errado nas questões ambientais, mas também na questão, como você citou, né? Todo mundo obeso, quando é exatamente o contrário. Nunca fomos tão jovens, tão em forma, tão bombados quanto agora. Quando, assim, se você olhar as fotos, né, de pessoas de 30, 40 anos de hoje em dia, 50, e comparar com 100 anos atrás, mas nem tanto, 30 anos atrás, olha, eu me lembro perfeitamente, quando é, as mulheres de 40 anos começaram a ter filhos graças à inseminação artificial, e isso era um debate, se era justo ou não, chocava a sociedade. Então, hoje é algo tranquilo. Ninguém acha algo estranho. De novo, veja como hoje tem pessoas de uma certa idade que parecem muito mais jovens que antes, bombadas em forma, que fazem atividade física, etc. Então, assim, nunca fomos tão em forma. E tudo isso eu diria, porque assim, aqui surgiu várias vezes o assunto, os dois citamos, do capitalismo, etc. Então, não precisa deixar debaixo dos panos, né? Vamos tratar disso tranquilamente. É o seguinte, por que isso? Não é um caso, porque o ambientalismo radical é claramente anticapitalista, anti-liberdade. É uma visão, na verdade, política, mascarada de questões ambientais. Porque se você olhar as propostas concretas, que afinal saem de toda esta leitura que você chamou apocalíptico, assim, negativo, vamos falar assim, né? Do mundo, do planeta, do meio ambiente, as propostas afinal quais são? Proibir algumas práticas, alguns produtos, alguns ingredientes, alguns recursos, alguns usos, regulamentar, diminuir algumas atividades, alguns setores econômicos, algumas práticas, etc. Sancionar e multar. Tudo se resume a essas quatro coisas. Coincidentemente, as mesmas coisas que vêm de outras visões. Então, há um paralelo, uma sobreposição de opiniões, de propostas, muito forte. Não é por acaso. A gente está quase terminando, né? E eu gostaria de saber, assim, se tem algo, né, nesse tema de meio ambiente, de ambientalismo, ou de, na verdade, eu queria dizer otimismo, né? Que a gente estava conversando, que eu não perguntei que o senhor gostaria de acrescentar. Bah, eu acho o seguinte, então assim, alguém pode estar pensando, bom, e aí? E aí é o seguinte, e aí a tecnologia, e aí e aí aumento de renda per capita. Então, exatamente o contrário, mais urbanização, mais crescimento, mais economia, mais mercado, mais dinheiro, mais renda, mais tecnologia, mais inovação. Vejam o caso do iPhone. Me lembro da foto icônica do Bill Gates, que subiu numa árvore e mostrou quantas árvores um CD poupa. Né? Quantas árvores você não precisa destruir, basicamente, porque está tudo em um CD. Hoje, nem precisa do CD mais, está tudo na nuvem.
do online. Então, é a tecnologia que melhora o meio ambiente. É graças a fertilizantes, pesticidas, conservantes, que nós tornamos os métodos da agricultura mais moderna, mais eficiente, mais produtiva. E aí precisamos utilizar menos área, menos terra, menos animais. Tudo isso se resume a um lema, que é meio um slogan, mas que dá a ideia, né? Que é o pendrive salvou mais árvores que o WWF. Hoje, não é nem mais o pendrive, é a nuvem. Então, o caminho é por aí, é inevitável e é bom que seja, inclusive. Verdade. É até difícil não ser otimista, né? Vendo quantos avanços a tecnologia trouxe para a gente em relação ao meio ambiente, né? Exato. Eu entendo que se eu ficar só no bombardeamento contínuo das informações na escola e na mídia, que faz parecer que o ambientalismo radical é o ambientalismo normal e que o único ambientalismo, a única forma de você se importar com o meio ambiente é realmente ser doutrinado e ponto. Basta olhar os dados, olhar outros autores importantes, famosos, importantes, bem considerados, renomados e tudo, mas que não passa nesses meios da escola na mídia, e você verá que sim, algumas coisas estão piorando, algumas coisas ainda não sabemos como resolver, por exemplo, o problema do lixo nos oceanos, mas muitas coisas já resolvemos, e inclusive algumas resolvemos tentando resolver intencionalmente, outras nem desta forma. Muitas vezes se salva o meio ambiente mirando o lucro, como você citou no caso do plástico que salvou é, os elefantes, as tartarugas, por exemplo, o petróleo que salvou também as baleias, os pinguins. E hoje, isso no passado, hoje, por exemplo, não que o petróleo não crie outros problemas, tá? Mas a solução não é menos energia, né, é achar uma nova fonte de energia mais eficiente que o petróleo. Até quando não terá uma mais eficiente que o petróleo? Não adianta, vai só ficar na reclamação, no discurso e não vai ter nada. Então, assim, mais que focar na politização do tema, estudem engenharia, química, biologia, inovem, inventem, criem coisas para substituir as coisas ineficientes atuais. Né? Encontrem soluções de mercado inovadoras, tecnológicas, e aí as coisas se resolvem e não precisa nem impor, vai pela mesma tendência do ser humano normal de fazer mais com menos. Obrigada, professor. Foi uma conversa muito enriquecedora. Eu tenho certeza que vai ajudar muito os nossos ouvintes, né? Nessa questão de meio ambiente, tecnologia, economia. E as portas estão abertas, né, para voltar mais uma vez no nosso podcast. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado a você, obrigado a todos.